Olá, querido amigo, querida amiga, mais uma vez estamos na presença do Senhor. Começou mais um dia, mais um domingo, né? Vamos juntos entender o que Deus quer para nós nesse dia através da sua palavra. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Continue compartilhando esse vídeo com seus amigos para que a palavra de Deus vá mais longe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo. Entre para essa grande família do Lição Fácil. Vamos juntos, Jesus traz divisão. Como assim? Jesus traz divisão. Jesus diz a Bíblia, foi o príncipe da paz. Como entender esse título? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos lá em Mateus capítulo 10, versículo 34 em diante, que diz assim, ó. Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Que história é essa? O que quer dizer isso? Deixa eu dizer uma coisa, Jesus que é o príncipe da paz, ele não deixou de ser, viu? Fique tranquilo que ele não deixou de ser. O que Jesus está querendo dizer, nós precisamos entender claramente isso. Jesus aqui está citando uma profecia, que está lá em Miqueias capítulo 7, verso 6, que eu gostaria de ler para você. Escute as palavras. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da tua própria casa. Quando Jesus citou a profecia de Miqueias, ele estava fazendo um desafio para os seus seguidores de que eles precisariam fazer as escolhas corretas. É claro, amar o pai, honrar o pai, era inclusive um mandamento do Senhor. Era uma regra de boa convivência, amar o próximo e tal, os familiares estarem unidos. Mas essa decisão, ela não pode estar acima do amor e da decisão de ser fiel a Deus. Quando na minha família, as atitudes, as escolhas da minha família vão contra a honra e a glória do nome de Deus, me forçando a desonrar a Deus, eu preciso fazer uma escolha em colocar Deus em primeiro lugar. Afinal de contas, foi exatamente isso que Jesus disse no verso 37 do capítulo 14 de Mateus, capítulo 10 de Mateus, que diz assim, ó, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Você percebeu por essas palavras que Jesus nos incentiva a colocar em primeiro lugar o reino de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, amá-lo, né? Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, ou seja, nosso amor para com Deus deve superar e ser maior do que o nosso amor para com os nossos familiares. É nesse sentido que ele veio trazer divisão e trazer a espada. Ele diz que os inimigos dos cristãos seriam os da sua própria casa, e é verdade. Imagine você vivendo numa família que desonra a Deus e que lhe obrigue a fazer o mesmo. É certo que você não irá concordar, haverá discordância entre vocês. É claro, certamente aquele que escolher viver de acordo com a vontade de Deus enfrentará problema dentro da sua própria casa. Mas é importante notar aqui o que ele diz que em relação àqueles que não tomaram a sua cruz, não é digno dele, quem ama pai, mãe, filho, sogra, nora mais do que ele, não é digno dele. Dignidade aqui não tem muito a ver com ausência de pecado, com vencer o pecado. Dignidade é aceitar a Jesus, é amar a Jesus acima de todas as coisas. Porque eu fico pensando assim, se o pecado fosse a regra para sermos achados dignos diante de Deus, eu pergunto, quem seria digno de receber a salvação? Ninguém. Somos pecadores e infelizmente nós não podemos negar esse fato. Mas aqueles que encontram a Jesus, aqueles que amam a Jesus, que colocam-se nas mãos de Cristo e o reverenciam como o seu Criador e o seu Redentor, esses são achados dignos diante do Pai Celestial. Esse é o grande segredo, da vida, amigos. É colocar as coisas na prioridade certa. Lembrando que é em Deus que nós devemos nos concentrar. É Ele que nós devemos colocar em primeiro lugar. Como que eu coloco Deus em primeiro lugar? Bom, você já começou estudando a palavra dele.
orar constantemente, falar de Jesus para as pessoas, participar da vida em comunidade na igreja, tudo isso te ajuda a concentrar as suas forças espirituais em colocar Deus em primeiro lugar. Honrar a Deus é você decidir por Ele, ainda que haja prejuízo à vista. É você preferir honrar a Deus do que honrar o seu pai e sua mãe quando esses estão lutando contra a sua fé. Muitos, mas muitos no passado tiveram que fazer essa escolha. Muitos tiveram que enfrentar a própria inimizade dos seus próprios parentes quando eles entregaram a Jesus e os seus parentes foram quem denunciavam-os para a perseguição romana. Muitos foram colocados na prisão por conta da delação dos seus próprios irmãos, seus próprios parentes. É isso. Colocar Jesus em primeiro lugar. Pode ser que venha para nós alguns problemas, algumas dificuldades. Mas eu quero dizer para você que se você o fizer, mesmo que você enfrente prejuízo, no final o Senhor Deus tem uma coroa inacessível para lhe dar, a coroa da vida eterna. Honrarei aqueles que me honram. Não se esqueça disso. Essas são as palavras de Deus a cada um de nós. Que Deus te abençoe com esse pensamento nesse dia, amigo. Vá para as suas atividades, lembrando que Deus e o seu reino tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Pai Celestial, nos ajude a colocar em prioridade o teu reino. Nos ajude a colocar em prioridade a sua honra, a sua glória, acima de tudo, ainda que nos custe alguma coisa. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Espero você amanhã para continuarmos a nossa jornada espiritual. Estudaremos o estudo cujo título é Egoísmo. Que Deus te abençoe e aproveite bem o seu dia.